Pessoal, estamos aqui na Casa Colonial a convite do William e do Jean. Ele está recebendo os digitais influencers de Campo Grande. Todo esse pessoal aqui que mexe com você todo dia, trazendo informações, conteúdos e mudando a sua vida. Então, sejam bem-vindos aqui na Casa Colonial e na Adega Colonial, né? E vamos começar essa materinha aqui para mostrar as coisas legais para você. Nós somos o Menu CG, um blog específico de gastronomia que traz os melhores restaurantes aqui de Campo Grande e também alguns restaurantes de fora da cidade, do estado e do país quando a gente viaja. A nossa introdução ao mundo do vinho acho que começou realmente por mim. Somos 3 integrantes, a Larissa, a Flávia e eu. E eu sempre viajei e gostei de provar, visitar vinícolas. E ano passado eu conheci o William, a Enoteca, e ele está aí trazendo mais conhecimento para a gente sobre vinhos. Eu sou a Keila Conquet, sou apaixonada por vinhos, eu não entendo muito bem. A única coisa que eu sei é que eu adoro Chardonnay e Malbec. Então, eu gostaria muito de entender a questão de diferença de uvas e hoje eu gostaria muito de tirar todas essas dúvidas com você. Já vim algumas vezes aqui na Enoteca, adoro o ambiente, adoro o local e estou muito feliz de estar aqui. Sou o Jean, sou o melhor de CG. Não sou do mundo dos vinhos, mas como um bom apreciador de boas experiências, quero agradecer esse convite e aprender um pouquinho mais sobre os vinhos. Oi, aqui quem fala é Jéssica P7, influencer há mais de 3 anos aqui em Campo Grande. E estou aqui para aprender um pouquinho mais sobre o vinho. Então a gente está numa reunião hoje, nós vamos servir algumas opções de espumantes, uma opção de vinhos brancos, Chardonnay, Sauvignon Blanc, algumas opções de vinhos tintos de algumas uvas e também tentar algumas harmonizações que são um pouco fora do comum, mas que funcionam muito bem para o mundo afora. E hoje eu quero contar com a experiência dessas pessoas aqui queridas para me passar o que eles estão achando, o que eles acham, o que eles gostam e para a gente descobrir um gosto em comum hoje. Então, a harmonização clássica de doce é quanto mais doce o alimento, mais doce deverá ser o vinho. Em alguns casos específicos, você consegue boas harmonizações por contraste, que é vinho doce com alimentos salgados. 2 harmonizações que sempre funcionam, foie gras com vinho doce, o salté, bem comum na região da França, que é o vinho doce branco, gorgonzola com vinho doce. Esse contraste fica bem bacana na harmonização. Agora está vindo um Dádiva Chardonnay, é um Chardonnay que o berço dele é nacional aqui no Brasil. A gente está agora com foco bastante no nacional, porque a gente pensa que o Brasil é hoje muito bom e daqui a 5 anos vai melhorar muito. Então a gente tem vinho Chardonnay, um vinho Chardonnay diferenciado, que tem Chardonnay muito levinho. Esse é um Chardonnay mais encorpado, que a gente ousa falar que ele pode até com carne na harmonização. Então a gente vai trazer um Chardonnay diferente, um Chardonnay nacional, o pessoal provar hoje aqui. Primeiro a gente vai trazer uns queijos para provar com ele, porque o Chardonnay tem uma cremosidade e com queijos mais macios ficam bem bacana. Jean, minha dúvida é o seguinte, por que tem lugares, tem vinhos que a gente vê o nome da uva e tem vinhos que a gente vê o nome da região? Existem algumas regiões que são específicas. Por exemplo, a gente tem na França Borgonha. As uvas de Borgonha, uvas tintas, a única uva que a gente encontra lá é a Pinot Noir. Na Argentina, no Chile, no Novo Mundo em si, eles têm por prioridade, alguns produtores, colocar a uva no rótulo para poder ser mais fácil a comercialização. Mas aí depende muito. Às vezes você pega um vinho da Itália, vamos falar Chianti. Para ser um Chianti, a gente tem que saber que a uva base dele é a Sangiovese, por exemplo. Pode ter os outros cortes, mas aquela região, a uva predominante é essa dali. Tem também, assim, para você não errar, você pode pesquisar por região, qual que é a uva daquela região, ou até mesmo procurar na ficha técnica do produtor e tudo mais. Nomeando por principais, assim, vamos falar as que são mais faladas. A gente tem, por exemplo, em Piemonte, na Itália, a gente tem a Nebbiolo. Em Vêneto, as uvas que compõem o vinho da classificação Amarone. A gente tem em Borgonha, a uva Pinot Noir. A gente tem também ali em Toscana, a uva Sangiovese predominando. Montalcino, com os famosos Brunellos, a gente também tem a uva Sangiovese. E aí cada região tem a sua peculiaridade. A gente tem também em Borgonha a uva Chardonnay que faz o Chablis. Também é interessante saber. 2 uvas que são predominantes da região, uma é Chardonnay e a outra é Pinot Noir.
À tarde se toma vinho tinto? Claro, opa, é uma boa pedida. Principalmente um happy hour, por que não, né? E a minha dica pra você é, se for vinho tinto, procurar os mais leves. Porque geralmente legal. à tarde a gente vai ter entradas mais leves, um queijinho, alguma coisa assim, que harmoniza muito bem com os vinhos mais leves. Deixar um pouquinho mais os vinhos encorpados pro prato principal, como o jantar e almoço. E fora de período, como happy hour ou começo de tarde, eu indico um vinho leve pra ti. Joia, obrigado. William, qual que é a melhor opção para quem está iniciando no mundo dos vinhos? Então, para quem está começando no mundo do vinho, o legal sejam vinhos que não sejam tão fortes e que não tenham tantos taninos, que amarra muito, dá amargor. Então, vinhos que a casca da uva é mais levinha, que é o Pinot Noir, que é um pouco mais leve, Rosé é bacana, regiões um pouco mais quentes, tipo o Chile, o Malbec, o Merlot, funciona muito bem para quem está começando. A nossa dúvida é qual que é a temperatura ideal para armazenar o vinho? Para vinhos, nós temos o cuidado geralmente para temperatura para consumo, que para tinta é 15 graus e para brancos um pouquinho mais gelado, 10, 9 graus. E para armazenar, o legal sempre é pensar o seguinte, quanto mais quente, pior. Então assim, frio é melhor do que o calor. Então pense em temperaturas assim, 16 graus, 15 graus, ajuda a manter o vinho mais tempo com qualidade. É melhor do que muito quente e muito frio também é ruim. Então 15, 16 graus, 18 é bem para armazenar o vinho. Você respondeu sobre as principais uvas e como iniciar, mas a minha dúvida é o seguinte, cada um tem a sua uva favorita, né? A Dani gosta mais do primitivo, eu gosto do tempranilho. Numa reunião de amigos, se cada um levar a sua uva favorita, tem alguma sequência de começar com alguma e depois ir para outra, ou tanto faz? Então essa é uma boa pergunta. O ideal seria sempre que vai ter um jantar, alguma coisa, começar do vinho mais leve para o mais encorpado. Então, por exemplo, se você tem um Malbec, que é uma uva mais encorpada e um tempranilho, comece sempre pelo tempranilho, que é um pouquinho mais leve, e depois vai subindo para o Malbec, um Cabernet Sauvignon, que são mais encorpados. E sempre o gosto de vocês é o que vale. A gente só fala isso realmente porque quando você prova um vinho muito encorpado, dá uma decepção. O outro fica muito leve, muito sem graça. Então, colocar o vinho na posição certa ajuda no processo. Então, primeiro tem Pinot Noir, tempranilho, e vai deixando o Cabernet, Syrah e Taná para o final. William, eu quero saber essa parte de combinação, harmonização para um jantar, por exemplo. Qual a dica, qual que você sugere em questão de vinho? No jantar a gente tem sempre aquela preocupação da doçura do prato, acidez e intensidade. Então o que eu penso? Se você vai pegar um ceviche, por exemplo, que é um prato com uma acidez maior, que vai limão, procure vinhos brancos bastante ácidos, quando eu falo, bastante refrescantes. Sauvignon Blanc, um Chardonnay bem leve, funcionam bem com ceviche, por exemplo. Se você for para uma carne, por exemplo, que é um prato um pouco mais intenso, pode ser um vinho branco, um Chardonnay que a gente provou hoje, um Chardonnay mais intenso, ou um vinho tinto já. Então pode ser para carne um Malbec, um Cabernet Sauvignon. Para saladas e peixes, por exemplo, vinhos brancos refrescantes funcionam bem, um Riesling mais leve, Sauvignon Blanc, Chardonnay. E para vinho tinto, tintos mais leves, ou rosés. Rosés é fantástico para tudo. Mas tintos leves, Pinot Noir funciona muito bem, Merlot mais leves e Rosé funciona. Rosé é a vida. William, eu queria que você me falasse sobre os vinhos nacionais. Há um preconceito ainda ou estamos quebrando essa barreira? Eu acho que os vinhos nacionais eles têm o seguinte pensamento sobre eles. Eles já estão muito bons hoje e eu acredito que daqui a 5 anos eles vão estar muito incríveis. Só que o vinho nacional a gente ainda tem aquele preconceito, como a gente tem preconceito do que é nosso, né? Então o vinho nacional ele tem essa barreira a vencer, que é o preconceito nosso contra ele. E o vinho nacional ele tem uma tendência, o pessoal fala que o vinho nacional é caro. Mas o vinho nacional top da vinícola sai em média 250, 300 reais para comprar. E o vinho chileno top sai na faixa de 400, 500. Então assim, o vinho nacional não é caro pela qualidade e pelo processo que eles estão fazendo. E assim, eu acredito que o Brasil, assim como os outros países, vai começar a descobrir novas regiões, Minas, Vale do São Francisco, ali realmente no sul está achando novas regiões. E a cada dia mais a gente vai conhecer mais uvas, mais estilos, mais coisas do Brasil. Eu acho que o Brasil está começando, ainda é um bebê, mas que daqui a uns anos vai ser fantástico. E
a gente vai ter o orgulho de falar do vinho brasileiro. A gente vai convidar vocês para provar os pratos da nossa origem, que é a Casa Colonial, uma galeteria típica. E eu quero que vocês opinem do que vocês acham do nosso prato, da Galetinho Primo Canto, que traz, na verdade, traz a nossa origem, né? Traz a nossa família, traz tudo o que a gente é hoje e nossos princípios. Então vamos provar e conhecer. Festa